Olá, amigo internauta. Série Dinastia Matemática. Episódio 1. A Semente da Razão. Detalhes do que será dito nessa série, nesses vários episódios que estamos programando liberar na internet. Vocês podem encontrar mais a parte matemática no site Mudanças Abruptas, no www.mudançasabruptas.com.br. É interessante que todo mundo que esteja assistindo essa série, esse episódio, tenha em mente que nada dispensa um bom livro e que tudo que foi dito aqui deve ser aprofundado, estudado através de livro. Por que dinastia matemática? Um grande matemático que todo mundo já ouviu falar, inclusive quando eu estava no ensino médio, no colégio, chamado Gauss, nos disse que a matemática é a rainha das ciências. O que Gauss falou, na verdade, é porque ele já estava encantado com o grande avanço que ele mesmo proporcionou e que a matemática proporcionou, e uma mudança de paradigma. Antes de Newton, quem dominava o mundo da matemática eram os geômetras. Eles tinham em mente que tudo tinha que ser representado pela geometria. E depois de Newton, deu-se importância, e até hoje ainda se mantém, a dinâmica, ou seja, como que o sistema que você está estudando, que você está empenhado em trabalhar, ele varia. Essa dinâmica foi criada em 1663 através do livro Principia Mathematicum, que Newton escreveu com apenas 23 anos. Então, com apenas 23 anos, ele escreveu o Princípio Matemático. Esse livro foi um livro revolucionário porque é o livro que colocou a dinâmica como parte superior em relação ao que a geometria até tinha feito até então. O que Newton, a evolução foi tão grande que Newton, numa das várias lendas que se contam dele, é que ele teria dito que o cálculo para ele, na verdade o livro Principia fez surgir o que a gente conhece como cálculo diferencial integral ou apenas cálculo. Newton se enxergava como um garoto na praia pegando conchinhas e olhando através das ondas o universo que se espreitava à sua frente. Então, segundo ele, o tamanho do cálculo era ainda tão pequeno diante das descobertas que surgiriam, que ele estava encantado, ele estava com a mente totalmente aberta a novas explorações e as novas vislumbrações que ele teve. Porque além de matemático, era filósofo, era físico, era astrônomo, era astrólogo, era químico, enfim, ele utilizava equações para tudo. O que Newton fez foi criar um estudo que dependia da taxa de variação. A taxa de variação que a gente representa como um dx/dt, os matemáticos representam como dx/dt, mas que para o mundo normal as pessoas representam, por exemplo, como um símbolo de ΔX sobre ΔT. Você vai dizer, mas o que é um ΔX sobre ΔT? É uma diferença entre o futuro e o passado. Essa diferença entre o futuro e o passado, dividida pela diferença de tempo que você está tomando, é uma taxa de variação. Essa taxa de variação, no mundo normal, a gente apenas faz um cálculo normal, divide um termo pelo outro. Mas no mundo matemático isso tem uma importância enorme, porque dx/dt, essa variação, ela não é apenas uma operação de divisão. Atrás dela, ou seja, quem rege esse dx/dt, quem rege esse movimento, se o x for movimento,
é uma coisa chamada função. E essa função é o que todo mundo, engenheiro, químico, biólogo, tenta descobrir. Porque é essa função que vai dizer para você para onde o que você está estudando vai. Então, é ela que vai te ajudar a fazer as famosas previsões, né? Então, as previsões são baseadas nas funções. Se você estima uma função errada para o que você está estudando, essa taxa de variação sai errada. E se essa taxa de variação sai errada, as suas previsões são apenas meramente teóricas e não têm aplicação no mundo normal, no mundo real. A grande aplicação de Newton que sobrou, na verdade, para o ensino médio é quando você está começando a estudar física. E quando você começa a estudar física, uma das equações famosas que se encontra aí pela lei de Newton é a força igual a massa vezes aceleração. E todos os estudantes acham que essa equação de Newton é uma equação importante, é estudado como uma equação importante, mas que basta você descobrir a aceleração, sabendo a massa, você tem o valor da força. Na verdade, existe uma outra coisa maior para essa função, ou seja, para essa força igual a massa vezes aceleração. Se você entender que x é o seu deslocamento no tempo, então o seu deslocamento, você está deslocando de um lugar para o outro, se o x é o seu deslocamento no tempo, o x ponto que Newton usou, ou seja, o x com um pontinho em cima, ou o dx dt, como está representado aqui, para ele era a velocidade. E x, dois pontinhos em cima, para ele é a aceleração de um carro, aceleração de uma pessoa quando está correndo e assim por diante. Existe uma divisão, na verdade, aqui da representação dessas coisas. Por exemplo, o x ponto, na verdade, pode ser dx dt, e também o x dois ponto pode ser d2x dt2. Isso é uma noção matemática de como você vai representar um sistema. O importante é você entender o que esse sistema realmente, como Newton tratou desse sistema. O que Newton, então, utilizou, se você pegar a representação que eu coloquei ali como a aceleração com dois pontos em cima, então vamos tentar ver como que os estudantes, como que isso tem ligação, que Newton fez a ligação com os estudantes do ensino médio. Você tem que força e massa vezes aceleração, só que a aceleração para Newton era deslocamento no tempo, né? Primeiro deslocamento é a velocidade, segundo deslocamento é a aceleração. Então é como se o corpo tivesse, como se ele tem aceleração vezes a força vezes a massa te dá a força. Se eu passar a massa dividindo, então eu vou ter que a equação vai ser x dois pontos, ou seja, a aceleração do corpo é força sobre a massa. Até agora não fiz nada, mas aí começa a entrar então uma coisa, a representação disso para o aluno do ensino médio. O que o Newton colocou é que você pode descobrir uma coisa chamada primitivo, ou seja, você pode voltar ao passado. Se você está no presente, você pode olhar o que aconteceu no passado. Essa forma de você tentar descobrir o que aconteceu no passado de forma segura é o que vai te ajudar a você fazer previsão para o futuro. Porque se você descobrir quem é primitivo, ou seja, quem deu origem a essa taxa de variação, você consegue prever o futuro. Então, o que Newton criou foi uma coisa chamada integral, e isso a gente não fala para ensino médio, mas a integral é como se fosse soma de áreas embaixo da curva que representa o deslocamento. E aí, se eu tiver, por exemplo, uma primeira integral dessa equação diferencial, né, e aí a representação seria essa daqui, então esse termo que parece assustador, na verdade é você tentando dizer quem é que deu origem à aceleração. E para você descobrir quem deu origem à aceleração, você tem que usar essa cobrinha, ou seja, essa integral dos dois lados. Uma é em relação ao espaço que você correu e a outra em relação ao tempo que você levou no passado. Ou seja, isso em relação à aceleração. Se você então integra, existem algumas regras para a integração, você vai cair exatamente no ponto de que, bom, quem originou a aceleração foi a minha corrida, ou seja, a minha velocidade. E a minha velocidade,
quando eu utilizo essa integração do lado de cá no tempo, ou seja, o tempo é uma parte importante, eu tenho que, esse FM não fica sozinho, ele vem acompanhado do tempo. E quando eu faço isso, surge uma coisa chamada qual é a minha condição de partida, ou seja, qual a minha velocidade no instante zero. Eu saí de algum lugar, estou acelerando para chegar com alguma velocidade. O que Newton fez então foi, bom, e agora se eu integrar de novo, então vamos integrar aqui de novo, né? E aí quando eu integro de novo aparece aqui um dx, vou integrar aqui de novo, aparece aqui também um dx, um dt, desculpa. Então quando eu faço isso, estou integrando esse sistema, e aí essa integração vai me dar então finalmente o deslocamento, ou seja, me dá o espaço, qual o espaço percorrido, x de t. Do lado de cá, a solução dessa integral aqui na verdade vai ficar como fm t quadrado sobre 2, que parece que você nunca viu isso antes, mas a integral, isso daqui fica sendo o tempo vezes a velocidade no ponto zero, e finalmente qual o valor inicial da onde você partiu, ou seja, você partiu de um lugar com uma certa velocidade e ponderado pelo tempo, você tem aqui uma força que te empurra para algum lugar. Muito estranho, muito estranho. Você vai dizer, nunca vi isso antes, viu? Na verdade, o que você viu e aprendeu lá no seu tempo estudante, uma coisa chamada movimento uniformemente variável, que era o S igual a S0, está aqui o S0, mais V0 vezes T, está aqui o V0, que é a velocidade, mais a aceleração, está aqui, sobre T quadrado sobre 2. Tá? Então a força sobre massa é a nossa aceleração, que é da onde a gente partiu aqui em cima. Ó. Só que lá no colégio a gente usa a letra A. Essa equação sim é famosa, a gente brinca com ela com os alunos, faz experimento no laboratório, que é a equação do movimento uniformemente variável. E isso foi que os professores contemporâneos, ou seja, do século XX, resolveram fazer para transformar uma teoria que parecia muito complicada, a teoria da integral, mais fácil e palpável para os estudantes. Então vamos dividir, fazer uma linha divisória aqui, vamos passar um bisturi. Isso tudo se chama ensino médio. E daqui para frente, o futuro é a vida real. Ou seja, esquecendo o que o estudante estudou aqui, na verdade o ponto de partida é a variação, a taxa de variação, o fluxo com que a vida corre. E o fluxo com que a vida corre depende de uma coisa chamada, isso aqui recebeu o nome de equação diferencial. Isso sim foi a parte importante da teoria de cálculo. E quando eu pego então essa equação diferencial, foi daí então que começaram-se a parte tecnológica de se desenvolver, porque o que se perguntou com os primeiros matemáticos, ou mesmo Newton, tá legal, se eu tenho x ponto, ou seja, a aceleração x2 pontos, e eu não tenho mais ele igual a força sobre massa, eu quero saber o que vai dar na minha equação, no meu movimento, quando eu pego a aceleração e somo com quanto que eu corri. Né? Parece meio estranho, a aceleração mais o tempo que eu corri, o que isso pode ter de importância? Isso tem uma importância fundamental em todas as áreas. Tem na área de biologia, na área de engenharia, na área de finanças, mercado financeiro. A solução dessa equação é exatamente uma solução conhecida como solução periódica, que se eu traçar aqui um gráfico do tempo, ou seja, qual é a solução que, colocada desses dois lados, me dá zero, essa solução no tempo é uma solução que oscila. Ou seja, ela oscila em torno de um ponto de equilíbrio, por exemplo. Se você quiser enxergar isso de uma outra maneira, se você plotar aqui esse mesmo resultado em termos de, colocando aqui, por exemplo, o quanto você está correndo e fazendo um gráfico de qual a sua velocidade, se for realmente uma representação
fiel do seu experimento, você vai ver que, coletando os dados, quando você juntar a curva, vai te dar um círculo. Esse círculo é o círculo da vida, ou seja, é o quanto você está oscilando o tempo todo. Você vai e volta para o mesmo caminho, para os mesmos experimentos e para tudo que você pensa. Essa equação é uma equação importante. E você pode dizer, mas é importante por causa de solução periódica? Não só por isso. E aí você vai dizer, tá bom, então para que eu vou estudar aquela equação só porque ela é periódica? Não, tem algumas aplicações interessantes. Por exemplo, todo mundo já foi num bar tomar o seu chopinho, onde você tinha, tá lá com a sua caneca, conversando com os amigos, e aí você olha para o lado e realmente você vê que a porta que você entrou é uma porta do tipo aquela porta de faroeste. E a porta do faroeste é aquela porta que ela fica balançando, ela tem um movimento para ir, para um certo momento, e ela volta, então ela vai e volta até ela parar. Essa equação, se você olhar bem para a porta do banheiro, ou a porta de entrada do seu bar onde você está tomando seu chopp, você vai perceber que na verdade essa porta tem uma dinâmica interessante, que é a dinâmica de, imagina que você somou além da velocidade, além da aceleração, a velocidade, e somou mais o seu deslocamento. Isso igual a zero. Pode achar estranha essa equação, mas somou aceleração, velocidade, deslocamento, o que isso tem a ver com ou a porta do banheiro do bar, ou a porta de entrada que você entrou, ou uma própria porta da cozinha, aquelas portas sanfona. A parte importante disso é que a solução disso, se a gente desenhar aqui o gráfico, é uma solução periódica, mas que ela reduz a cada tempo a amplitude que ela tinha no tempo anterior. Ou seja, exatamente ela faz um movimento de quando a porta está esticada ao máximo e quando a porta começa a perder essa distância até parar. Ela vai perdendo a velocidade, vai perdendo a distância inicial até ela parar. Parece interessante, uma discussão interessante para a equação, mas qual a aplicação disso? A pergunta que se fez na época, então, é se você não tem, por exemplo, a primeira equação que a gente falou, que é do movimento periódico, e essa segunda equação, onde você soma aceleração, velocidade e espaço percorrido, se você não tem esses termos iguais a zero. Se você não tem esses termos iguais a zero, aí então a aplicação se torna mais interessante porque ela vira uma aplicação realmente tecnológica. É uma aplicação do tipo, você está ao redor da Terra, lança sua espaçonave, essa espaçonave fica girando ao redor da Terra e você quer dar uma estilingada para chegar até a Lua. Então, esse movimento de chegar até a Lua e ser atraído por ela quando estiver em uma certa região, para ficar em órbita, depende de uma equação como essa daqui. E por que depende de uma equação como essa? Porque, na verdade, quando eu estou tentando chegar até a Lua, eu estou resolvendo o problema onde eu tenho a aceleração, a velocidade, o espaço percorrido, mas eu tenho a força de atração da Lua, a força gravitacional da Lua. E eu tenho, além da força gravitacional da Lua, eu tenho a força da Terra. E além disso, eu tenho também a força gravitacional do Sol. Tudo isso faz com que o movimento tenha alguma oscilação e, na verdade, isso tudo levado em conta faz com que você não pode ter erros aqui. Isso tudo levado em conta faz com que você realmente acerte o alvo que você tem lá. Essa equação diferencial, com esses termos, acabou fazendo surgir uma outra teoria chamada teoria das perturbações. Por quê? É a teoria que me diz como resolver essa equação diferencial que no início tinha a ver com porta de banheiro de restaurante, tinha a ver com porta de entrada de restaurante, e que na verdade tem a ver com a transferência de um foguete da órbita terrestre para a órbita lunar, ou da órbita lunar para a órbita de Marte. Essa é uma das aplicações dessa equação.
Você tem outra, por exemplo, na Guerra do Golfo, você tem lá, então imagina que você tem mísseis que estão sendo teleguiados para atacar o seu país, né, e você tem um radar tentando captar sinal desse míssil, e à medida que ele capta o sinal do míssil, igual tipo o Patriot, né, na Guerra do Golfo, ele tentava interceptar o míssil do Saddam Hussein. Acontece que esse míssil desloca por esses pontos a uma velocidade e uma aceleração que são descritas por equação diferencial. Eu preciso conhecer quem é a aceleração, a velocidade e o espaço percorrido, mais a força gravitacional que está sendo atuada no momento. O problema quando eu tenho, então, no caso do Patriot, baterias antiaéreas, eu tenho, além da força gravitacional, ruídos aleatórios ao sistema, ou seja, eu tenho vento, eu tenho rajadas laterais, rajadas verticais, horizontais, que faz com que esse míssil, na verdade, ele não venha em linha reta. Identificar o caminho desse míssil se torna uma tarefa importante, e aí surge uma outra teoria, que é a teoria da identificação, para saber quem são os sistemas A, B e C que estão ligados à equação, baseados em sensores. Então, a viagem do homem à Lua se tornou, saindo da Terra até a Lua, se tornou ainda mais um feito mais heróico, porque em 1950 e 1960 você tinha uma indústria de sensores muito precária, e essa indústria de sensores precisava trabalhar para, quando realmente fosse ter a viagem à Lua, identificar esses parâmetros A, B e C de uma forma a você obter a solução e obter uma trajetória. Ou seja, você, além dos sensores, você ainda precisava de um bom radar e você precisava de um bom computador, que na época não se tinha. Os computadores da época tinham memórias parecidas com os computadores com os calculadores de bolso dos dias de hoje. Então, essa identificação da equação envolve então tecnologia, envolve muita matemática, desenvolvida muito tempo antes. Além dessa parte tecnológica, a gente tem ainda a parte biológica. Então você pode imaginar como tentar identificar se uma área desmatada, qual a aceleração da área desmatada, e tentar identificar que ações você deve tomar com relação a essa área desmatada. Claro que aqui no caso, a velocidade que você está medindo em aceleração do desmatamento depende de uma força, a força aqui do homem, a força política. Então, nesse caso aqui, você tem uma força que pode ser representada por uma política de ação do governo. Você tem uma outra aplicação, que é a aplicação, por exemplo, de você tentar destruir células cancerosas, células cancerígenas. São células onde você tem medicamentos teleguiados, praticamente teleguiados, que dependem de funções e de variáveis que dependem de equações diferenciais. Novamente, a nossa equação deve ser identificada para tentar saber quem é a função, a função perturbadora para a trajetória, para a parte de tratamento de uma determinada variável, por exemplo, células de defesa do organismo, células, os linfócitos e assim por diante. Enfim, se você está trabalhando com celulares, à medida que você desloca, esse deslocamento tem que ser previsto pelas antenas. Então, se você acha que você está muito mais evoluído do que estava antigamente, realmente a gente está enganado. Toda essa teoria de equação diferencial, na verdade, foi criada em 1663. Ou seja, a matemática estava pelo menos 400 anos na frente do que a gente acha que é moderno nos dias de hoje.